aqui o Jairo Teixeira. O link do canal dele, Bandog Brasil, está aí já no primeiro link. Tá? Então, muito obrigado, Jairo, por aceitar o meu convite. Obrigado, eu agradeço o convite. Muito obrigado. E vamos falar de cachorro? Vamos falar de cachorro, né? Jairo, como eu sempre faço aqui, eu peço para o meu convidado se apresentar, falar um pouco da história dele, o que ele faz. Você pode fazer propaganda, você pode vender o que você quiser aqui, você fala o que você quiser. E é uma honra contar com você. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu gosto muito de você, gosto do seu trabalho e indico sempre o seu canal. Então, acho que hoje o papo vai ser muito legal. Já estamos com 135 pessoas. Fala aí, Jairo, o microfone é seu. Muito obrigado. Então, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Então, eu sou Jairo Teixeira, eu trabalho com cães, comportamento de cães, adestramento. Já estou nessa estrada há alguns anos, né? Comecei garoto, na verdade. Meu interesse por animais, em geral, começou na minha infância. Na verdade, era a forma como eu percebia Deus na criação, né? Então, eu sempre gostei de animais. E garoto de apartamento, eu tive camundongo, tartaruga, sapo, serpente. E aí, meu interesse original foi por cavalos, mas na cidade, garoto de apartamento, aí eu migrei para o cachorro, eu gostava também, era o segundo animal que mais me interessava, e acabei me interessando, estudando, e coisas aconteceram na minha vida, né? Eu conto uma história rápida, que a vizinha do térreo, no prédio, ganhou de presente, era uma professora de educação física, ganhou de presente um filhote da raça boxer, né, o Scott, um animal muito bonito, e o animal começou a destruir o apartamento dela, né, o filhote. E eu achava aquele animal lindo, e ela era muito ciumenta do animal. E eu sou daquela época, eu tenho 61 anos, as pessoas ficavam na frente do prédio, entardecer, conversando, tomando chimarrão, e ela com o cachorro ali, e eu admirando o cachorro, e ela estava farta do animal, porque ele estava destruindo o apartamento, e o esposo queria mandar embora. Aí ela me deu o cachorro, assim, entregou assim o cachorro, leva ele para passear. E eu, feliz da vida, saí correndo aquele bicho, voltei lá, sei lá, meia hora depois, 40 minutos, e o bicho cansado foi para casa, deitou e apagou. Ela ligou, né? No outro dia ela falou, pegou a guia, me deu já o adestrador do meu cachorro, do Scott. Aí, para mim, aquilo foi, né? E aí eu comecei, baseado num livro que tinha na biblioteca da escola, que falava de adestramento de cães. O livro chama-se O Cão em Nossa Casa. E fora de série, já se encontra em sebos, né, lojas de livros usados. E ali eu comecei. E aí fui observando muitos cães, né? Observando. Eu sou bastante observador. E fui aprendendo, mas eu nunca pensei em mexer com cachorro. Aí chegou um momento da minha vida que eu precisava trabalhar com alguma coisa, e eu estava entre mexer com bonecos, eu faço teatro de bonecos também, eu mexia com cachorro, aí eu digo, vou tentar o cachorro. Eu passei fora do Rio Grande do Sul por alguns anos, na volta, eu digo, o que eu vou fazer? Eu digo, vou tentar mexer com cachorro. E aí comecei, deu certo, deu muito certo, tive uma escola por 10 anos, funcionou muito bem, mas por problemas pessoais aí eu fechei a escola, mudei de estado e compramos um sítio, né? Eu e minha nova esposa, e acabou que eu nem pensava mais que eu ia estar mexendo, falando de cachorro com as pessoas. Eu sempre com meus cachorros, né? E aí até que um filho meu que mexe com internet e falou um dia, pai, eu vou fazer uma página na internet para ti. Eu falei, pô, legal, para que serve isso? Ele falou, não, vai te botar fotos dos teus cachorros, ali escrever algumas coisas. Eu comecei a botar umas... Aí ele falou assim, tá, e qual é o nome? Eu falei, o nome do quê? É o nome da página. Eu falei, bota Jairo. Não pode, ter que ter um nome, né? Aí eu falei, tá, bota Bandog. Ele falou, tá, o que é Bandog? Aí eu tinha que explicar, né? Bandog é um conceito, blá, blá, blá. Tá, mas Bandog, eu falei, bota Bandog Brasil. Foi assim que começou. Mas eu não sabia da ideia dele de fazer vídeo, de YouTube, nada disso. Eu estava no sítio criando porcos, né? Com meus cachorros. E aí eu comecei a fazer alguns artigos lá para a página, o pessoal começou a gostar, curtir, ele se entusiasmou, e a coisa começou assim. E agora eu estou com cursos, né? Tenho cursos, tenho assinantes de lives que eu faço, tenho 2 cursos acontecendo agora. E estamos aí falando de cachorro, voltei a adestrar meus cães, estamos aí tentando ajudar. E eu estou muito feliz porque eu percebo que eu tenho contribuído para abrir os olhos das pessoas, né? Porque esse meio do cachorro, por alguma razão,
era sempre muito fechado, ninguém queria ensinar nada, né? Tipo assim, não posso ensinar minhas técnicas e tal. E no YouTube eu dou dicas, o máximo que eu posso dar para ensinar as pessoas a ter um mínimo de conhecimento para terem uma relação harmônica com seus cães. E aí estamos aí, né? Já nessa estrada há alguns anos, né? Trabalhando com cachorro, falando de cachorro. Ó, eu coloquei aí, tá aí nos comentários o link do canal Bandog Brasil. E antes de entrar no assunto que eu acho que vai se encaixar perfeitamente com o que a gente discute aqui no canal, explica para nós o que é esse conceito de Bandog, esse conceito de... isso tem a ver com cão de função, é isso? Então, uma coisa que eu percebi na minha trajetória com os cães é a falta de saúde nas raças puras. É importante as pessoas entenderem que raça pura, o conceito de raça pura é uma coisa de 150 anos. Um pouquinho mais, talvez. Ok? Existiam tipos de cães. Tipos. Ok? Então, cães para caça os terriers, cães para caça de animais de buraco, cães de caça de aves, cães de caça grossa, cães de pastor, de condução de rebanhos, de proteção de rebanhos. Existiam tipos de cães. Essa questão da raça pura, isso vem na esteira da eugenia. Ok? E aí, quando eu falo raça pura, eu falo livro fechado, ou seja, quer ver um exemplo para as pessoas entenderem? Quando eu era garoto, eu ia para o interior do Rio Grande do Sul, meu pai tinha vários irmãos, e era minha avó e tal, tias, tios, e eles tinham cães lá, que eles chamavam de ovelheiro. E eram similares, é um tipo, similares. Anos mais tarde, eu ficava curioso com aquilo, né? Pô, esses animais são muito similares. Anos mais tarde, os caras oficializaram, registraram a raça ovelheiro gaúcho. Ou seja, o pessoal pega um grupo de cães, estabelece um padrão escrito, né? Mede o cachorro mede tanto, pesa tanto, a pelagem é tal, são aceitas aquelas cores, a mordedura é assim, a cauda é assim. Estabelece um padrão, registra um número de indivíduos, um grupo, fecha o livro, ninguém mais entra. E aí essa população ela cruza entre si para manter aquelas características. Só que é um brete genético. É um brete genético, você vai cruzando. Agora a gente está vendo os efeitos da raça pura, né, do que começou há mais ou menos 150 anos atrás. Porque os cruzamentos vão ficando cada vez mais fechados. Existe um fenômeno que contribui com isso, que aí é onde entra essas exposições de cães, né? O cara lá é um criador de uma raça, tal, e o cachorro dele é campeão mundial, né? O campeão do país. Os outros criadores da mesma raça querem filhos ou querem acasalar com aquele cachorro. Então, você vê depois no registro do pedigree, o pedigree, como chama, do animal, aparece várias vezes o nome daquele mesmo cachorro. Então, é um brete genético. Então, quando começa a fechar muito, devido à consanguinidade, começam a aparecer problemas. Então, eu via animais epilepsia, sarna demodésica, ausência de testículo, prolapso de vagina, uma série de coisas, displasia coxofemoral, ao ponto das pessoas me perguntarem, Jairo, qual é o cachorro que eu devo comprar, o que sugere? Eu ficava assim, mas raça tal tem tal problema, entende? Eu ficava muito sem saber, né? E aí eu lendo um livro de um cidadão chamado Dr. Semensic, o sobrenome dele é Semensic, eu acho que Carl Semensic, ele falando sobre cães de combate, né? Acho que era raças de cães de briga, e ele menciona um tal de Bandog, né? Que era o Bandog? Na verdade, o termo Bandog é um termo antigo, tipo 1500, né? Acho que Shakespeare mencionou a palavra Bandog. O que seria Bandog? Alguns falam que vem de uma palavra chamada banda, que seria do anglo-saxão, que significa corrente. Outros dizem que é bound dog, um cão cativo, um cão preso e solto para trabalhar. Mas teve esse cidadão aí, chamado John Swinford, que nos anos 60 começou percebendo as mesmas coisas que eu percebi antes. Ele gostava de mastifes, ele percebendo a fragilidade dos mastifes, ele começou a cruzar mastifes ingleses com pitbulls de combate. Ok? E ele chamou esses animais de Bandog, como uma tentativa de recriar esse cão histórico, que era um animal de função. Ou seja, para deixar bem clara a ideia da função de um animal de agarre, um animal para trabalhar, para agarrar. A ideia era agarrar qualquer coisa que fosse de carne.
seja homem ou besta, né? Javali, touro, selvagem ou uma pessoa, né? Então, só que ele morreu prematuramente. Eu acho que ele morreu num acidente de carro. E tem hoje um cidadão do American Sentinel Kennel, o senhor H. Lee Robinson. Ele tem um programa de Bandog e ele meio que seguiu. Ele tem todo o arquivo, as fotos de John Swinford. Então, nesse livro, eu vi esse tal de Bandog, li a história da pessoa, então eu achei muito interessante. E aí eu comecei a experimentar fazer algumas misturas. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a saúde dos animais. Já na primeira cruz, a primeira mestiçagem, já deu um... Opa! Né? Tirou exageros, por exemplo, a minha primeira experiência que eu fiz foi com o que eu tinha à mão. Eu tinha uma pitbull e peguei um dogo de Bordeaux de um vizinho. Então, todos aqueles exageros do dogo de Bordeaux, aquele proprietismo exagerado, a pele solta, né? Parece que o cachorro está derretendo. Esse é aquele argentino, não? Não é o dogo argentino, é o dogo de Bordeaux. Bordeaux tá. É francês. É um francês, é um mastiff francês. Que também existia o doguinho extinto, doguinho de Bordeaux, era um cães de agarre, né? De agarre. Existiam vários cães de agarre. E todo o exagero do dogo de Bordeaux desapareceu na primeira cruz. Aí me chamou muita atenção. Eu comecei a fazer várias. E chamava de Bandog, né? Só que agora, como tudo, o ser humano precisa botar tudo em caixinhas. Então, a Bandog tem que ter um padrão. Eu digo, mas como é que vai botar padrão num bicho que ninguém tem ideia do que era? Quer dizer que alguém entrou numa máquina do tempo, viajou lá 600, 1000 anos atrás, e tirou fotos, mediu o animal, né, pesou. Como é que eu vou fazer um padrão? Aí eu até parei de usar o termo. Eu não falo mais Bandog, né, apesar do canal Seu Nome no Brasil. Eu prefiro chamar agora de cão de função sem raça definida. E eu percebi, misturando várias raças, eu percebi isso. Então, eu tenho cães com 3, 4, 5 raças. Cães funcionais, né? Ou seja, eu escolho exemplares que têm uma predisposição para a função, que no meu caso, o que eu busco é o trabalho de proteção, é o cão de agarre, que é muito importante, né? Especialmente nós, diante da possibilidade de ter um país desarmado, né? Que existem pessoas que querem desarmar o nosso país, o cachorro ainda é uma forma, né? É uma maneira do cidadão preservar a integridade da sua família e da sua propriedade, porque um cachorro é capaz de causar muito dano. Primeiro, o impacto psicológico, né? Porque não tem como negociar com o cachorro. O pessoal do crime fizeram enquetes e perguntaram o que eles tinham mais medo. Ele tem medo do cachorro, porque tem um policial com uma arma e o bandido tem uma arma. Só que o bandido não tem nada a perder. O policial tem família, tem uma casa para voltar, tem filhos. O bandido está condenado, já sabe que tá ruim para ele. Então, mas ninguém quer morrer. Agora, um cachorro não tem a consciência da morte, então não tem como negociar com o cachorro. Você vai ter que matar o cachorro. Se conseguir acertar um cachorro em movimento à noite no escuro, parabéns. Se não, vai ficar ruim. Deve ser muito fácil, né? E causa muito dano, muito dano. Um cachorro determinado, ele mata um ser humano facilmente. E eu vejo aspectos que são muito interessantes. Obviamente, eu acho que é um conjunto de medidas que garantem a minha segurança. Mas se disser assim, Jairo, escolhe, ou uma arma ou um cachorro, escolhe, só pode ter um. Eu escolho o cachorro. Porque o cachorro me acorda, ninguém me pega dormindo, ok? O meu cachorro está sempre carregado, eu não dependo de munição. A bala não chamo de volta, o cachorro posso chamar de volta. Eu posso dosar a agressão. Eu posso mandar o cachorro pegar uma pessoa e quando a pessoa se rende, se entrega, deita no chão, eu posso dizer para o cachorro parar e vigiar ele e ele amarra a pessoa até eu chamar as autoridades e dar prosseguimento aí à história.